É uma alegria, um prazer estar aqui. É minha primeira vez em Paraguai, então estou muito animada com todo o que vai acontecer essa semana. E eu vou falar em la terceira língua de Suramérica, que é o portunhol. Então, vocês me perdonem. E he preparado PowerPoint, pero me olvidé que lo poderia ter hecho em espanhol para facilitar a vida. Então, esse é o segundo pedido de perdão. Quero começar essa charla fazendo memória a uma lideresca de Brasil que se ha morrido nesse final de semana e que era do movimento de católicos e católicas por la diversidade, Cris Serra. Cris era uma mulher muito jovem, tinha 40 e picos de anos, estava enferma de câncer e nesse fim de semana la perdimos. Era uma mente brilhante, então é um vazio muito grande que se queda para todos e todas nós outras. Também era de las católicas por el direito de decidir. Outra coisa que me gostaria muito de dizer é que a reflexão que vou apresentar para nosso seminário é resultado de vários processos de reflexão coletivo, porque eu não acredito em reflexões que se fazem de uma maneira individual, solo. Então, de los muitos grupos, do movimento de direitos humanos, de movimentos sociais que temos em Brasil, do movimento ecumênico e interreligioso e também do movimento feminista. Então, isso é um conjunto de reflexão que temos feito em nosso país e que quero compartilhar aqui. Outra coisa que já vou dizer desde o começo, para não ter que citar depois, é um pouco do apoio bibliográfico que utilizei para a reflexão, que sim, há que fazer, dar sustenido a nossas reflexões. Então, um é o teólogo Faustino Teixeira, que trabalha o tema de diálogo em Brasil. Outra é Ivone Gebara, Odia Barros. Ivone, creio que todos la conhecem, né? É uma grande teóloga feminista. Odia Barros é uma biblista da Igreja Bautista. Uma amiga muito querida, que é a Macota Celinha, que é uma liderança do movimento afro-brasileiro, das religiões de matriz africana. Antônio Bispo, que é do movimento quilombola e que reflete sobre a decolonialidade. Ana Tsink, essas são as pessoas que dão o conteúdo e o apoio bibliográfico para a apresentação sobre ecumenismo, diversidade religiosa para uma cultura de paz. Depois, sobre essa imagem, vou falar com mais tempo. Então, qual é nosso rol aqui nessa noite? É destacar aspectos importantes da diversidade religiosa para a construção de culturas, no plural, de paz, de um mundo melhor, a partir da mirada da esperança, com pleno exercício e proteção aos direitos humanos, em que todas as pessoas possam desarrollar-se com liberdade de suas identidades e crenças. Então, eu hice a opção de poner em uma cor mais forte algumas palavras, destacar aspectos importantes. Isso significa que estamos afirmando que há a possibilidade do diálogo ecumênico e interreligioso. Então, há que dizer a partir de onde. Queremos cultura de paz,
Então, creemos que é possível uma cultura de paz, mirar para a esperança, que é muito importante, no? Em Brasil, hoje, a palavra que se mais habla é esperançar. A esperança pode ser-se verbo. Proteção de los direitos humanos, liberdade, que já falamos hoje, e desde onde? Desde as identidades e crenças. São as palavras centrais de lo que deve aparecer e estar presente hoje por la noite. Então, delante de isso, a primeira pergunta que hago é: a partir de onde, em que direção vamos a lançar, a rogar as múltiplas setas que necessitamos rugar para encontrar os caminhos, as setas que nos indicam caminhos. E há muitas possibilidades de caminhos. Não me gusta a ideia de termos só uma possibilidade de caminho, uma direção, hacia a esquerda, hacia a direita, hacia arriba, hacia abaixo, não? Podemos seguir por muitos caminhos. E outra coisa é que, em vez de falar do diálogo ecumênico e diálogo interreligioso, optei por falar sobre o diálogo. Hoje por la tarde se falou muito da importância do dialógico. O dialógico é uma escolha política. Quando hago a opção por el dialógico, estou me posicionando no mundo. Porque o diálogo, ser dialógico, é um caminho para as habitabilidades distintas. Nós, como pessoas, como seres humanos, habitamos distintos corpos, distintas histórias, distintas culturas, distintos territórios. Então, precisamos mirar para todas essas habitabilidades que nos caracterizam, que nos formam como seres humanos e que vá mais allá da crença, da religião. Outra, como vamos a mirar a esperança de possibilidade de vida em los escombros do capitalismo? Me parece que o capitalismo nos quita a esperança. Então, para podermos pensar em esperançar, há que também reflexionar sobre as ressurgências possíveis. Como ressurgir de los escombros? Há científico de Brasil que se chama Carlos Nobre, que disse que, bueno, se ha deflorestado a Amazônia e todo isso, pero ele sempre destaca a possibilidade que as florestas têm de se regenerar, de ressurgir. Solo há que ter o reconhecimento também da habitabilidade da floresta, de los rios, de los animais e assim por adiante. Outra coisa, a possibilidade de las interrelações também como um horizonte de vida em las ruínas do capitalismo. E, por fim, a curiosidade, que é como um requisito para a sobrevivência colaborativa em tempos precários. Então, chamo a atenção que estou assumindo que estamos vivendo em tempos de precariedade, nossa como indivíduos, como seres humanos, como sociedade,
Por isso, há muitas pessoas com ansiedades, com depressão, com muitos índices de suicídio, porque estamos cada vez, nossas relações humanas estão cada vez mais precarizadas por nossos prejuízos. E aí não adianta dizer, mira, a fé nos fortalece, porque a fé também pode ser precária, quando não reconhece outras habitabilidades e les vê como autênticas. Também estou assumindo que estamos em um tempo de ruína, que parece que em alguns momentos não é possível ter esperança. E aí trago as duas imagens. A primeira é uma que Anna Tsing utiliza muito, que é desse cogumelo, que se chama Matstaka, que existe só em alguns países, é muito caro e muito raro, pero ele tem uma característica. Ele ressurge de escombros. E aí se toda uma investigação sobre falar das ruínas do capitalismo, viajando e investigando esse cogumelo, conhecendo as comunidades que fazem a cosecha, os chefes de cozinha que lo utilizam e assim por adiante. E a segunda imagem é o movimento indígena das mulheres indígenas do Brasil, que têm um movimento que se chama reflorestar mentes, reflorestar consciência. E elas dizem que necessitamos reconhecer-nos como semillas, como terra, como água e como raízes. Nosotros e nosotras e nosotres somos parte desse sistema. De la raiz, de la tierra, somos semilla. Não há como viver, não há como ter habitabilidade sem o planeta, não? Agora, algumas constatações que hago, algumas observações. Antes, a precariedade de vida parecia um destino de la gente que não tinha muito dinheiro, de los pobres. Hoje, se percebe, se tem a sensação de que a precariedade da vida está em toda a sociedade. Hasta para quem tem dinheiro. Por quê? Porque se apega muito em coisas como o consumo. Quando se mira essa sociedade, muitos influencers, não? De uma vida muito fútil. Isso é precariedade também. Outra, a necessidade de mirar o ecumenismo e o diálogo interreligioso a partir de las intermediações e das condições de vida que não têm promessa de futuro. Generalmente se diz assim, para quem não é o campo religioso, o ecumenismo é o diálogo entre igrejas. E o diálogo interreligioso é o diálogo entre religiões. Ok, bonito, pero não muito. Por quê? Porque de que adianta hacer o diálogo entre igrejas se nossa própria existência e a existência de muitos hermanos e hermanas está ameaçada por el patriarcado, por el racismo, por los cambios climáticos, por las disputas territoriais? Que adianta ser o diálogo entre as igrejas para afirmar solo dogmas e discutir documentos e sacar fotos, não? Não vale.
há que ter comprometimento. Lo mismo se pode dizer do diálogo interreligioso. O diálogo interreligioso não pode ser só algo del exótico. Tiene essa palavra? Exótico. Que muitas vezes é o que se hace, não? Se coloca um muçulmano, um judeu, uma madre de santo, um cura, e assim por adelante, se saca uma foto e saem os periódicos assim e pronto. Não, há que ter comprometimento. Nós somos exóticos. Somos muito mais que isso. Outra constatação. O mundo controlado e seguro que nós pensávamos que teníamos, já não existe. Não sei vocês, pero para mim, muitas vezes tenho a sensação que quando eu era niña, todo me parecia muito seguro, muito certo. E agora nada está certo. Nada está certo. Então, vivimos também numa crise de plausibilidades, de crenças. Não temos muita certeza para onde vamos, se para o inferno, se para o céu, se vamos a virar polvo, não? Nadie sabe disso. Mesmo os que dizem a los grupos LGBTQIA+, mira, vas ao inferno, quem sabe disso? E da maneira como está, muitas vezes é melhor ir para o inferno do que para o céu, porque a gente que vai estar no céu, eu me vou para o inferno por opção, então, não? Melhor assim. Então, não sabemos para onde vamos. Outra coisa, nós, os seres humanos de la mercadoria, isso é uma definição de Davi Copenaua, um líder indígena de Brasil, que ha escrito um livro que é o melhor de lo que há de los últimos tempos, que se chama La Queda del Cielo. E ele chama a nós, descendentes de los colonizadores, de pueblo de la mercadoria. Porque creemos que podemos ser dueños de todo. Destruímos. Então, nós, o pueblo de la mercadoria, estamos destruindo a habitabilidade do planeta. E hacemos isso em nome de Deus. Há uma coisa rara aí. E outra coisa que já hablé de la crise de las plausibilidades, de las certezas. Não há certeza. E aí vêm as perguntas que Dailin falou hoje por la tarde. A primeira, com quais perturbações humanas podemos viver? A outra, quantas possibilidades temos realmente de deixar, de garantizar um lugar habitável para as gerações futuras, que precisam ser compreendidas desde a perspectiva de la multiespecificidades? Será que vamos mesmo deixar garantizar futuro para outras gerações? Meu papai e minha mamã creiam isso. Eu já não lo creio mais. Entender por que, ao mesmo tempo em que as estruturas de plausibilidade das religiões estão com seus fundamentos abalados, surgem novas formas de crença. Porque quais são as religiões que vivem hoje sua crise de plausibilidade?
principalmente acá em América Latina, são as religiões institucionalizadas. A Igreja Católica, as igrejas do protestantismo histórico. Pero, todos os dias surgem novas formas de crença. Incluso dentro do cristianismo. Porque a gente ha descoberto, bueno, se não puedo participar, eu como uma pessoa LGBTQIA+, não puedo participar de minha igreja, vamos a criar nossa comunidade de fé, onde somos inclusivas, e está bem. Por que viver violentando-se? Há outras que dizem, mira, quero uma religiosidade que garantiça mais o convívio com o planeta, que me possibilita reconhecer a sacralidade da água, do árbol e assim por adiante, que são das tradições indígenas. Temos crenças, espiritualidades, que estavam sufocadas por el colonialismo, que foram historicamente sufocadas e que agora ressurgem. Por exemplo, todo o movimento de reivindicação de sua própria espiritualidade dos movimentos indígenas. Antes todos eram cristianos, mesmo que não compreendiam o que significava ser cristiano por imposição. Agora eles dizem não. Queremos praticar nossa espiritualidade da ancestralidade. Então, a crise está com essa institucionalidade religiosa que é pesada, que é antiga, que é autoritária, que é patriarcal. Aí está a crise. E o movimento fundamentalista é resultado disso. E aí, a outra pergunta que Nicolás, hoje por la tarde, falou. De onde vamos falar sobre religião? Porque religião é um conceito que não disse muito. Porque, como Nicolás falou hoje por la tarde, é da modernidade, vem de um contexto não europeu, foi traído para cá, por isso em América Latina, Caribe e outros lugares, muitas vezes, por exemplo, os povos indígenas não têm religião, em la forma como nós imaginamos religião. Eles têm suas espiritualidades. Os povos de matriz africana foram obrigados a reconhecer-se como religião para poder ter reconhecimento. Pero sua forma de crer não necessariamente é uma religião. Então, vamos pensar em religião como transmissão e perpetuação da memória, de um evento fundador original, não, de los mitos originais, a partir de uma linhagem religiosa ou de crença. Porque a perpetuação da memória é importante. Porque muitas religiões, a maioria, não tem seus livros sagrados. Quem tem um livro sagrado é o judaísmo, o islã e o cristianismo. Todas as outras, não. São religiões de oralidade, que necessitam da memória de los antigos, de los mais viejos, para poder existir. Outra coisa, a religião também pode ser um dispositivo ideológico, prático e simbólico, por lo qual é constituída e estabelecida, desenvolvida e controlada a consciência, que pode ser coletiva ou individual,
de pertença a uma linha de crença particular. Essa questão da religião como dispositivo ideológico é muito interessante, porque há um teólogo muçulmano que disse o seguinte, que as religiões podem contribuir para a paz, pero também podem promover guerra. Então, religião não tem que ver só com coisa positiva. Não podemos idealizar o que é religioso. Porque muito das olas de violência que temos hoje, que já foi falado, tem sim uma conotação religiosa. Quando, por exemplo, em Brasil, agora há como que umas 2 semanas, né, Valéria? Houve um suicídio de uma mulher trans, de um homem trans. E por que suicidou-se? Porque ela acreditou em la história da cura gay. E ha passado por um processo assim. E depois deixou um bilhete onde escreveu, não é logrado, e se matou. Então, isso é uma violência. Onde está o aspecto positivo de uma perspectiva religiosa e de fé como essa? Isso é violência. Não posso julgar isso só para o âmbito no, mira, isso é a forma de ver o mundo, há que respeitar. Não há que respeitar. Como Nicolás falou hoje por la tarde, há que discutir a liberdade religiosa, também desde a perspectiva das múltiplas habitabilidades. O que esse homem trans sofreu foi crime, praticado por uma perspectiva religiosa. Outra questão. Toda religião implica em mobilizar memórias coletivas, memórias ancestrais. E isso é interessante. Poderíamos dizer cambiar religião por todas as espiritualidades, mobilizam memórias, ancestralidades. E aí podemos pensar em la memória coletiva do movimento ecumênico e de diálogo interreligioso. Por que eles han surgido? E em nossa memória coletiva, surgimos justamente por la ausência de diálogo e por causa de conflitos religiosos. E também por reconhecer a possibilidade do diálogo como superação para os conflitos. Então, acá em América Latina, todavia é um tabu hablar, e há algumas pessoas já se quedaram muito peleadas comigo, pero eu vou dizer outra vez, que o movimento ecumênico latino-americano também tem muitos aspectos de colonialismo. Porque, historicamente, o movimento ecumênico latino-americano significou o quê? Significou as igrejas se encontrarem, as igrejas protestantes evangélicas, se juntarem, se unirem para trabalhar a missão de maneira conjunta. Porque diziam assim, mira, em Asunción está muito forte no barrio X, não sei os barrios de acá, a igreja presbiteriana. Então, nós, os anglicanos, vamos respeitar, porque aí já se está cristianizando,
e vamos fazer nossa missão em outro barrio. A isso se chamava ecumenismo, que era a cristianização de los diferentes grupos. As igrejas combinavam onde iam a hacer missão. A Igreja Católica não participava, e entrou solo depois do Vaticano II. E aí se ha cambiado pouco a compreensão, também por causa das dictaduras militares de América Latina. Então, o movimento ecumênico ha dado passo adelante para fazer a denúncia de los crímenes, de las ditaduras, de las torturas que aconteciam acá em nosso continente. E aí o ecumenismo se reforça, se reconfigura como processo de diálogo, pero que camina muito devagar, muito lento. E hoje, com a ascensão do movimento fundamentalista, estamos sobrevivendo. Por exemplo, o água está acá, mas pouco nos ahogamos. Porque as igrejas também não querem mais o diálogo entre elas, porque estão muito mais preocupadas com suas identidades confessionais. Então, como vou dialogar se o centro de minha preocupação é minha identidade confessional? Não há diálogo possível. Como disse Faustino Teixeira, ele disse: o diálogo ecumênico é muito limitado. Por quê? Porque tem como perspectiva o anúncio e a evangelização, e não a perspectiva do diálogo. E aí, algumas problematizações que há que fazer. Por exemplo, Hans Küng, que é teólogo católico, que me gusta, ha escrito documento, texto sobre teologia ecumênica global, e ele disse que o ecumenismo deveria ser mais amplo que o diálogo com a igreja, entre as igrejas, mas que deveria ser uma comunhão das grandes religiões. Porque a ecumene designa o mundo habitado, o mundo todo. Então, por que solo as igrejas? Agora, eu não hice a pergunta, habitado por quem, como se deu o exercício do poder, por que solo com as grandes religiões, porque o mundo é habitado por múltiplas espécies, não? Depois, se dá passo mais allá e entra o diálogo interreligioso, e aí me gostaria de poner como uma referência o documento, projeto de uma ética global, que foi muito famoso em los anos 90, 2000, e que tem como destaque os direitos humanos e os deveres humanos hacia a dignidade humana. E ele disse que, em primeiro plano, a dignidade humana deve estar em primeiro plano. E é a base da moral. E a dignidade do planeta. Esse é documento que foi muito promovido por la Organização das Nações Unidas. E se pode conseguir muito fácil na internet. É muito interessante para ler. E ele disse que o projeto de uma ética mundial é uma praxis, não é uma verdade. Por quê? Possibilita a convivência entre os seres humanos, a convivência nas famílias, escolas, em las comunidades, entre as nações, inclui valores que
podem e devem ser expressos por todos os humanos de la más diversificada orientação espiritual e de la diversidade de religião, filosofia. Esse documento foi muito impactado por el 11 de setembro de 2001, onde surgiu a ideia de uma guerra entre Ocidente e Oriente, toda a costa da islamofobia e todo isso. E ele sempre ha dito que na ética mundial jamais é uma verdade em si. Sempre há que dar o espaço para a dúvida, para o questionamento. E de aí se queda muito conhecida a frase de Hans Kuhn, que diz: não haverá paz entre as nações, sem paz entre as religiões, não haverá paz entre as religiões, sem diálogo entre elas, não haverá sobrevivência do planeta sem uma atitude ética global. Essa é uma frase muito conhecida. Agora, o problema todo é que o documento de uma ética global, para nós em América Latina, é limitado. Por quê? Porque não tem a perspectiva de los impactos do colonialismo em nosso continente. E aí, vou tomar emprestado o que Antônio Bispo, que é líder de los quilombos de Brasil, onde vivem os remanescentes, não? Os que vêm de la gente escravizada. Antônio Bispo disse que o colonialismo é o mesmo que o adestramento que se hace com os animais. Por quê? Primeiro, porque desterritorializa a quem é atacado. Saca as pessoas do território. Outro, quebra. Quebra, se pode entender? Quebrar? Quebra quem é atacado. Porque saca a cosmologia e distancia os pueblos impactados por el colonialismo de seus sagrados. Que foi muito o que fizeram com os pueblos indígenas acá. Mira, há coisa mais violenta do que obrigar a uma pessoa a cambiar de nome por não reconhecer seu nome original. Com os indígenas passou isso. Assim como com o povo africano que foi escravizado. Eles tinham seus nomes em África, pero quando chegaram acá, tiveram que cambiar, não por opção, por imposição. E não puderam elegir seu nome. Agora o colonialismo faz o contrário, não? Agora o colonialismo impede, por exemplo, que as pessoas trans elijam seu próprio nome e digam como querem ser chamadas. Outra coisa, o colonialismo impõe novos modos de vida. Ele denomina. E Antônio Bispo disse que o processo de denominar ao outro de uma maneira distinta, você poderia dizer também de demonizar ao outro, é uma tentativa de apagar a memória, para que a outra pessoa pueda ser vista como persona. É como se está fazendo agora com o povo palestino. Porque Netanyahu ha dito que os palestinos são animais e por isso podem morrer. Porque é isso, é descaracterizar a humanidade que habita o outro.
toda a forma de colonialismo hace isso. E o colonialismo capitalista se reinventa. E aí nós não podemos nos olvidar que em América Latina, o colonialismo chegou com a igreja, com o exército e com os poderes econômicos da época. Então, quando vamos falar sobre fé, direitos humanos, crença e direitos humanos, precisamos, sim, recuperar essa história que nos forma. Com isso, estou dizendo que a fé em Jesus Cristo não tem valor? Não. Sou cristiana, sou pastora, não ia jamais a dizer uma coisa dessas, porque a fé em Jesus para mim é muito importante. Pero a questão é, qual fé? A fé sempre é, eu sempre digo, a fé é a prima hermana de la duda. A possibilidade sempre de la fé necessariamente tem que cambiar, que abrir-se para o que estamos vivendo. E jamais puedo esquecer de la característica colonialista de la cristandade, que é distinto da fé em Jesus Cristo. Porque a cristandade é um projeto de poder, que é o que está se passando agora em nosso continente. Uma reação, é como que se quer ocupar outra vez os espaços de poder. A cristandade, que é uma estratégia do próprio colonialismo atual. E aí vêm todas as coisas sobre as quais falamos acá. A ideologia de gênero, porque há que dividir a sociedade. Há que dizer quais são as vidas que importam e as vidas que não importam. Ou como disse Judith Butler, as vidas matáveis e as vidas vivíveis. Os que podem viver e a los que não merecem viver. E a ideologia de gênero serve para isso, para dizer quem não merece viver. Por isso, tem que ser, sim, enfrentada. E temos que, sim, afirmar a justiça de gênero. Outra questão, os fundamentalismos religiosos são uma característica de um braço ideológico, não? Desse colonialismo que se reinventa. O sionismo cristiano, não sei acá em Paraguai, em Brasil, se está falando disso muito, porque há um grupo de evangélicos que crê que o Estado de Israel tem que ocupar Palestina para que Deus restaure a humanidade, pero para ocupar a Palestina, o que tem que acontecer? Há que matar a los palestinos. Por isso eles não são vistos como pessoas. Então, não se pode aceitar isso. E só o número 1, porque há muitos outros, não? E aí, já para terminar, porque creio que meu tempo se está indo, precisamos, não quero julgar fora, não? O ecumenismo, porque para mim o ecumenismo é uma dimensão de minha fé cristiana. Pero sim, há que dizer que a perspectiva ecumênica há que ser sempre dialógica. E o ecumenismo tem que cambiar, porque senão se queda na verdade. E quando se queda na coisa dogmática de verdade, pode isso, não pode aquilo, já não serve. Já é a morte. Então, há que acorrer a praxis ecumênica, considerando e criticando os seus limites, que é
a afirmação da identidade de fé. Porque sempre que vamos para um diálogo ecumênico, decimos, mira, eu sou luterana, pero se vou para o diálogo ecumênico, não me vou a deixar de ser luterana. Não vou virar anglicana ou católica. Então, a preocupação com a identidade de fé. O ecumenismo é visto como ameaça às identidades de fé. E não lo é. Eu estou no diálogo ecumênico desde sempre e sigo luterana. E compreendi melhor minha tradição justamente porque caminho com pessoas de outras igrejas e outras religiões. Acorrer o diálogo interreligioso também, acorrendo a seus limites. E aí, eu digo que uma das perspectivas da esperança são as ressurgências. E isso significa que precisamos estar atentos aos rostros de los outros, porque quem nos apresenta as exigências éticas são as outras pessoas. Porque Jesus sempre estava com muitas pessoas. E mira, em algumas vezes, Jesus também teve limites. E aí digo uma heresia, não, porque nadie lhe gusta dizer que o Jesus histórico poderia ter limites. Vou a dizer sobre um texto de Marcos, capítulo 6, versículos 24 a 30, que é o texto de uma mulher grega que vivia em uma região dominada por la Grécia, pero era de origem cirofenícia. Portanto, ela não era judia. E essa mulher pediu a Jesus para que expulsara o demônio do corpo de sua hija. E demônio acá não é possessão. Demônio poderia ser uma enfermidade que a gente não conhecia. Quando se lê nos evangelhos o demônio é uma possessão, não tem nada a ver com possessão. Pode ser uma enfermidade. Então, ela pede para que Jesus expulse o demônio do corpo de sua hija. E Jesus lhe responde assim: deixe que primeiro os hijos comam até quedarem-se hartos, pois não é correto sacar o pão de los hijos e lançá-los a los perritos. Lo que Jesus está dizendo, mira, mulher grega cirofenícia, não puedo fazer isso, porque o pão tenho que dar a los míos e não a uma perrita. E lo que a mulher responde: sí, Senhor, pero hasta los perritos comem abaixo de la mesa la migalha de los niños. E aí Jesus disse à mulher: mira, com esta resposta te vas para la casa, porque o demônio já não habita mais o corpo de tu hija. Quem ha convertido Jesus para a humanidade, para um outro rosto a la mulher, que era grega, cirofenícia e não era judia? Isso é o Evangelho, a boa nova. Temos que aceitar essa humanidade de Jesus para podermos nos conectar outra vez com a essência da fé cristiana. Outra questão. Precisamos reconhecer, nos perguntar o que seria uma hermenêutica bíblica de la não violência e de la não dominação.
Daí ha hablado hoje. E compreender que a Bíblia é habitada por conflitos, por pluralidades, por contradições e por tensões. Agora mesmo, em los conflitos de Israel contra a Palestina, se vamos a ler, por exemplo, o livro de Josué, todo o que o Estado de Israel está fazendo contra os palestinos vai ser legitimado por la Bíblia. Então, a Bíblia tem... Puedo dizer que Deus quer isso? Jamás. Pero a Bíblia tem suas contradições porque é a história da humanidade. E a humanidade tem contradições. Toda a história do Primeiro Testamento é uma história de um Deus de los ejércitos e um Deus de muitos pueblos. É assim que podemos mirar, por exemplo, uma possibilidade de leitura bíblica. Compreender também que meu direito natural de autossobrevivência é suspenso por el dever de la respuesta ao outro. Eu não puedo, minha sobrevivência não tem mais valor que a sobrevivência do outro, de la outra. El eu não sobrevive solo, por isso há que deixar-se questionar por la vulnerabilidade do rosto do outro. E com isso podemos superar os exclusivismos hermenêuticos e interpretar a Bíblia a partir da consciência da precariedade do outro. Isso é importante. E aí, cabe-nos algumas perguntas. Quem tem a autoridade de definir lo que é a palavra de Deus? Hoje, alguns homens dizem, não, porque a palavra de Deus é essa. Então, mulher, acorra a violência, ore por tu esposo para que deixe de ser violento. Porque a palavra de Deus disse que a mulher é submissa ao homem. Pero quem dá autoridade de dizer que essa é a palavra de Deus? Se Deus é mistério, eu não posso dizer o que Deus pensa. Eu vivo a experiência de Deus. Pero eu, como pastora, jamais diria o que é a palavra de Deus. E para mim, há critério, porque também não podemos dizer, mira, então não há como saber o que é a palavra de Deus. Sim, temos critérios, a compaixão, a misericórdia, a sororidade, a fraternidade, e assim por adelante. E mirar o sofrimento do outro vai me apresentar sempre o melhor caminho. Outra coisa, quais as imagens de Deus que nos habitam? Por exemplo, em los cultos cristianos, alabamos ao Senhor. E também vem escrito, alabamos ao Senhor de los ejércitos. Mira, há continente que passou por ditaduras militares, eu não hablo ao Senhor de los ejércitos, pero por nada. Por nada. Então, temos que pensar também em las imagens de Deus. Quando eu preparo uma celebração que já vem pronta, eu hago minha censura, quito todos os senhores, e pongo Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus de la compaixão, e assim por adelante. Porque Senhor tem que ver com a ideia patriarcal, com o feudalismo. Senhor era o dueño de las tierras, e o Senhor de los ejércitos não dá, porque isso é apoiar
uma cultura armamentista de guerra não me serve. Outra coisa, não cair na história do bem contra o mal, nesse maniqueísmo. A partir do diálogo ecumênico interreligioso, temos que rever categorias como o reino de Deus. Isso caiu acá em América Latina com o colonialismo que vino com a cruz, com o exército e com o dinheiro. Pero nosso continente apresenta outras maneiras muito bem de nos organizarmos em sociedade humana, como o bem viver. Os pueblos guaranis, não, que Paraguai tem essa cultura muito forte, tem señales, não? Enseñanças de como poderíamos pensar em um mundo melhor. Porque reino tem que ver com reinado, com hierarquia, nos serve com um dueño, é pesado. Pensar em la categoria del pueblo electo. Israel e Palestina nos ensinam isso. Essa categoria não serve mais. Terra prometida, para que eu tenha uma terra prometida, o outro há que deixar. E aí, Dailinho, aí por la tarde, ha dado outra compreensão. A terra prometida são os direitos garantizados para todos e todas. E aí recupero outra vez Antônio Bispo, que em suas reflexões disse: pero por que necessitamos do desenvolvimento? Lo que necessitamos é de não sei como se diz em espanhol, pero em português é envolvimento, como engarrar-se, comprometer-se com a vida. E aí, nossas esperanças. Assumir o diálogo é abrir-se para as habitabilidades diferenciadas. Se eu não compreendo o que significa ser uma pessoa trans, eu tenho que abrir-me, ouvir sua história, deixar que me cuente, deixar-me cambiar por la persona e assim por adiante. Outra coisa, ver de onde surgem, onde acontecem as ressurgências da vida em um mundo sofrido. Em todos os momentos, a vida vai ressurgindo. Para os cristianos e cristianas, isso são señales de la ressurreição. Nós matamos a vida, pela la vida ressurge. Nosotras, no caso de los cristianos, somos uma entre muitas espiritualidades. Nós somos la espiritualidade. Nadie tem poder sobre o diálogo. Então, há que ir de uma perspectiva de dominação por uma perspectiva de parceria. Tornar, e aí isso dijo Faustino Teixeira, tornar as diferenças nossas companheiras de jornada para ter um mundo menos fanatizados por las identidades mortíferas. O fundamentalismo é uma identidade mortífera. E temos em nosotras, el outro. Eu sou formada por el outro habita em mim, em ti. Porque todos os dias somos cambiadas por las outras pessoas. E aí, temos diferentes níveis de diálogo. E em um mundo como estamos hoje, muito polarizado, lleno de conflito, não podemos descartar nenhuma possibilidade de diálogo. Todas têm que ser valoradas. Então, um diálogo inicial é o diálogo ecumênico, interreligioso,
Vamos a nos conhecer como igrejas, como religiões distintas, ver o que podemos fazer juntos por el bem comum. Depois, podemos ir mais allá, pensar em diálogo a partir das espiritualidades, falando sobre as razões nobres da fé, hospitalidade, luta por la justiça, pluralidade. Também podemos ter o diálogo interconvicciones, que é o que esse encontro está fazendo, reunindo movimentos feministas, movimentos religiosos, que são grupos que têm convicções distintas, pero não necessitam ser inimigos por isso, porque temos muito mais em comum do que imaginamos. Depois, e isso é de Faustino Teixeira, o diálogo interespécies, considerando que o mundo invisível também dialoga. E aí, compreender que nosotras, nós somos excepcionais. Nós não somos excepcionais. Então, isso quita de nós a arrogância. E aí, finalizo com um sonido que foi gravado por uns científicos do sonido do maior organismo da Terra, que é esse árbol, que é o pando, que se parece muitas árvores, pero na verdade é uma sola. E os científicos lograram poner um sistema de sonido para poder gravar o sonido desse grande sistema vivo. E por que eu trago esse sonido acá? Quando lo ouvi, eu me quedei muito emocionada. Para compreender que das fronteiras, todos os grupos podem sair muitas coisas. Podemos ter ressurgências. Hoje, em Brasil, o movimento que mais apresenta ressurgências é o movimento indígena das mulheres. E nós temos que ouvi-las se queremos realmente um mundo distinto. Nós que digo como branca, todo o que eu caracterizo, eu tenho que abrir mão de meus privilégios se realmente quero outra humanidade. Então, esse sonido é exatamente isso, o sonido que vem de los escombros, de las coisas invisíveis, de las periferias, de las fronteiras. Aí vou a pedir para que vocês coloquem e vamos fazer um silêncio para ouvirmos o sonido. Pode deixar uns 2, 3 minutos e com isso finalizo.